Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será: a consciência positiva guia e esclarece a consciência negativa. Bira. Um salve para você que está aí curtindo, prestigiando o programa Terceiro Milênio. Um programa cultural feito para quem gosta de cultura. E esse programa ele é feito com muito carinho, com muito amor pelos próprios estudantes da cultura racional do Terceiro Milênio. Então, a consciência positiva guia e esclarece a consciência negativa. Esse assunto surgiu através de um feedback do dia 13 de maio. Eu estive lá no Retiro Racional, nas comemorações no dia 13. E me falaram lá, os estudantes de cultura racional, eles elogiaram bastante o programa Terceiro Milênio. Eu agradeço a todos em nome de todos aqui. E me deram essa sugestão, essa ideia, através de uma conversa com os estudantes lá no Retiro Racional, sobre a consciência positiva que esclarece a consciência negativa. Esse assunto de hoje ele é abordado, é um tema de uma mensagem interna da cultura racional, feita especialmente para os estudantes da cultura racional. Uma mensagem muito bonita, mas tem muitas citações aqui que dá para abrangente a todos, até porque ela é muito bonita, no meu ponto de vista, ela serve também para todos. Apesar de ser uma mensagem interna, ela não saiu nos livros Universo em Desencanto, mas ela foi feita na época e é também presente para os dias de hoje, para os tempos futuros, para conscientizar os estudantes de cultura racional em termos de comportamento. Então nós vamos fazer aqui um breve comentário e vamos fazer algumas citações dessa mensagem, que ela é realmente muito bonita. Tem a gravação dela, acredito que tem no YouTube, alguém deve ter colocado no YouTube. E na época foi uma gravação muito bem feita. Então vamos lá. A consciência positiva guia e esclarece a consciência negativa. Muitas mensagens impressas foram ditadas pelo racional superior para enriquecer o grande acervo cultural da cultura racional. Um dos objetivos de muitas mensagens ditadas pelo mundo racional, impressas e distribuídas internamente para os colaboradores e estudantes da cultura racional. Estas mensagens eram para consertar comportamentos que estavam fora da conduta racional, ajustando na direção certa, aprumando o colaborador e estudante da cultura racional. Estas mensagens são bússolas que encaminham na direção certa, no seu norte, na sua direção, para que ele, o leitor, não seja desvirtuado pelas intempéries deste mundo deformado, o mundo elétrico e magnético. Hoje vamos mostrar algumas citações de uma mensagem muito bonita, chamada A Consciência Positiva. Essa mensagem foi na década de 80. Ordem, respeito e disciplina são os pilares para todo o aprendizado e para o progresso coletivo e individual. O racional chama estes pilares básicos de crescimento social de ordem, respeito e obediência. Saindo apenas de um desses pilares, cai no abismo. A pessoa não progride, sai do limite, sai da sua direção, sai do seu norte. Precisamos saber usar a bússola corretamente para não se perder dentro do mar revolto. Há quem ache que a cultura racional, por ser um conhecimento natural da natureza, não existe norma de comportamento. Quem pensa assim está no lugar errado. Ordem, respeito e disciplina são as bases para se viver bem em sociedade. Se faltar um desses itens, ordem, respeito ou disciplina, o indivíduo ou o grupo social que assim procede entra em desequilíbrio, não progride, não cresce. O autor dos livros Universo em Desencanto, o Racional Superior, na sua infinita benevolência, sabendo que os racionais em recuperação, acostumados a passar do limite, não enxergando normas de respeito, ordem, obediência, nos leva de volta ao beabá.
O Racional Superior, em suas brilhantes páginas, dos livros Universo e Desencanto, vai educando para a direção do desenvolvimento do potencial humano, direcionando para o objetivo principal da cultura racional, que é o desenvolvimento do raciocínio, que é o retorno ao verdadeiro estado natural no mundo racional. Para tanto, temos que viver dentro das normas dos pilares deste desenvolvimento, que são os deveres de comportamento, ordem, respeito e obediência, ou ordem, respeito e disciplina. A obediência está ligada, no meu ponto de vista, à disciplina. E a disciplina ela tem que ter foco e constância, perseverança, persistência, fidelidade, lealdade. Tem muito a ver com a autodisciplina, mantendo a perseverança no cumprimento das tarefas e das regras. Tem regras. Tendo como a principal motivação o foco ao retorno ao verdadeiro estado natural, que é o retorno ao mundo racional. Vamos ver o que diz o Racional Superior, Vamos ver o que diz a cultura racional sobre este tema. A consciência positiva guia e esclarece a consciência negativa. Algumas citações. Respeitar a riqueza que encontrou. Ainda não entrei nas citações, vou entrar daqui a pouco. Eu me antecipei. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em algumas citações. Respeitar a riqueza que encontrou, respeitar limites, foi por faltar com os limites que lá no princípio aconteceu. O que eram? Agora entramos. O que eram? Racionais puros, limpos e sem defeitos. E por que chegaram a ser o que são? Por desobediência e rebeldia. Aí a desobediência aí, ó. Por desobediência e rebeldia. Entraram nesta parte que não estava pronta para entrar em progresso. E daí todos os detalhes são esclarecidos com a continuação deste conteúdo da formação do universo e todos os seus pertences, visíveis e invisíveis. Está lá um pequeno trecho no primeiro volume da obra básica Universo e Desencanto. Continuando. Também no primeiro volume da obra básica. E assim, todos que obedecem ao astral superior, que contam com suas soluções e que esperam ser contemplados, devem ter sempre em mente o que é preciso. Em primeiro lugar, a obediência, a persistência e o modo claro e cristalino de compreender as coisas para não fazerem confusão do que está certo, das coisas naturais. O que é natural é bom, é belo, é poderoso, porque vibra com a própria natureza e todos dependem dela, não há quem possa mais do que ela. E agora algumas citações da mensagem à consciência positiva, alguns pequenos trechos. Tá? Essa é a vida dos que abusam da liberdade, dos gostos e das vontades. E quem abusa do que não deve abusar, sofre as consequências de sua imprudência sem limites, por viver mantendo o erro contra si mesmo. Tudo tem limite, mas os imprudentes desconhecem limites, por a vontade de ser livre, e os gostos abusam dos gostos, das vontades e da liberdade sem limite, sofrendo assim as consequências do seu mau procedimento na vida, num estado de inconsciência sem limite, e o preço dos abusos é o fracasso dos abusados. Por quê? Porque tudo tem limites. O que está fora do limite não dá certo. Vontades sem limites, abusos sem limites, gostos sem limites, vaidade sem limites. E o resultado é ficar limitado a zero, a nada. Por quê? Porque todos têm o troco daquilo que plantam, que é o fruto do que plantou. A vida tem regra e tem limite, disciplina, ordem e respeito. Quem sai fora dessas normas sofre as consequências de seus absurdos. Ninguém pode viver sem respeito e sem obediência, e muitos acham que a vida é sua, e por a vida ser sua, pode fazer o que entender, esquecendo que a vida não é de ninguém. A vida é de quem fez a vida e fez tudo para manter a vida que fez, e a vida tem deveres de comportamento, que é de ordem, respeito e obediência. A vida tem limite, sob todos os pontos de vista, para o realce e fulgor da vida,
porque sem limite ninguém pode viver. E muitos acham que devem viver sem limite. Resultado, pena que faz pena, chorando sempre por não se conduzir na vida como deve. E é o respeito, a obediência e a humildade. Esse é o verdadeiro Pai Nosso, que deve ser rezado todos os dias para lembrar de quem lhe está vendo noite e dia, todos os seus passos, seus pensamentos e seus procedimentos, para que não se ridicularize tanto como já se ridicularizou por faltar com o respeito e a obediência, fator predominante de quem quer contar com quem lhe fez e fez tudo para lhe manter, mantendo assim o seu pão de cada dia. E agora, continuando aqui, agora um pedacinho, uma pequena citação de um trecho das obras-primas Francisco de Assis. A perfeição não quer destruição, nem da natureza, nem do seu irmão. A perfeição está no respeito, de cada um respeitar aquilo que encontrou. E o que vale o vivente ter vida, viver e não saber viver? Não vale nada, porque quanto mais procura se organizar na vida, agora aqui, estou entrando já uma citação no primeiro volume da obra, tá? Básica, do Universo em Desencanto. Repetindo. O que vale o vivente ter vida, viver e não saber viver? Não vale nada, porque quanto mais procura se organizar na vida, mais se desorganiza. E se desorganizando, mais o sofrimento vem tragando, e mais sofrimento. É como a maré, sempre contra a maré, dentro do mar revolto. E assim, estas tempestades que reinam na vida do vivente, que naufraga esta vida preciosa por estas tempestades feitas por não saber viver. E fica o vivente a imaginar e a dizer: quanto mais eu procuro o bem, mais ele de mim se distancia, mais longe fica ou talvez no infinito, porque não enxergo o que vou fazer da vida. E fica o vivente neste crepúsculo amargo, neste sonho de sofredor, desesperado, neste sonho de lágrimas, neste pesadelo infernal, pensando uma infinidade de coisas e não sabendo resolver o seu ideal. E para sair dentro desse mar revolto, ou para não ficar nesse mar revolto, ou para não entrar nesse mar revolto, tem um caminho. O caminho, é claro, são os livros do Universo em Desencanto e respeitar os limites de comportamento, que é de ordem, respeito e disciplina, ou ordem, respeito e obediência. Muito obrigado. Passo aqui a palavra para os demais. É verdade. Eu lembro quando saiu essa mensagem, eu chamo de separata, né, que foi ditada lá e editada na Gráfica Racional e começou a circular no Retiro Racional primeiro e foi para os estados, etc. É uma mensagem muito forte mesmo. Eu não tenho certeza, mas eu faço uma correlação com a época que estava sendo ditada, que alguma coisa parecida tem do 80 até o 83 do histórico, mas não tenho certeza não. Mas é isso mesmo, ordem, respeito, disciplina, ordem, respeito e obediência são os pilares, são as bases para a boa convivência. E acontecia muitas vezes, né, os estudantes, todo mundo iniciante, não sabia direito das coisas, mas tem os invisíveis iam lá reclamar com o nosso mestre, dizendo que estavam fazendo assim assado e que eles queriam derrubar a pessoa. Não, então, aí ele esclarecia no plantão muita coisa, muito detalhe, porque tem essas mecânicas aqui de baixo, né, com relação a... Carlos, só vou te interromper, só um parênteses, você continua, desculpe. Eu lembro da a primeira locutora que gravou, chamava-se Tânia Fernandes, era a locutora oficial lá do Retiro Racional. Ela fazia lá a locução, era uma das locutoras e palestrante, conferencista do jornal Racional que tinha lá no Retiro. Então, quando ela foi chamada para ler essa mensagem lá no jornal Racional, e depois ela me contou, junto com os outros estudantes, ela contava, que ela não conseguia, demorou a gravar, porque ela lia e chorava, ela se emocionava, ela não conseguia. Aí depois outras locutoras também, outras palestrantes, conferencistas, a Dona Átila também, se eu não me engano, gravou, a Divina também gravou, ficaram muito bem gravados, depois eles gravaram, e a Tânia Fernandes foi a primeira locutora a gravar, e aquela voz que ela tinha, né, muito bonita,
e ela se emocionava muito. E essa lição era lida, depois que ela foi gravada, a gravação era colocada todos os dias na hora da nossa refeição. Não sei se você lembra, lá no Retiro Racional, que era para ficar bem patenteado. Claro que aqui foi só algumas citações, que antes já não foi a mensagem completa, mas era... É verdade isso. Isso aí é para as pessoas saberem como é que era a convivência com ele, né? Dentro da casa dele, mas quem estava na convivência tinha essas questões de ordem, respeito, disciplina, tinha horário para tudo, posto de colaboração, e era tudo muito intensivo mesmo. A gente sentia a energia muito próxima da gente, e eu costumava falar assim, brincando, mas é a verdade, se pensar a pessoa se machuca, que era muita coisa, muita velocidade da produção das coisas, era a vontade dele, e realmente tudo sobrenatural, muito intenso. Mas eu lembrei, para complementar aqui, na gráfica racional daquele tempo tinha um cartaz, daqueles pintados à mão, né? Estava escrito assim: caveira, quem te matou? Foi a língua e o meu mau procedimento. Eu pintei um cartaz desse. Não sei se foi. Eu lembro, galera, tinta azul, né? Tinta azul. Tinta azul, eu lembro disso. Tinha um outro cartaz, esse assim que eu cheguei no Retiro, eu tinha 19 anos. E do lado da boutique da Dona Lucy, que era na cantina antiga, né? E estava escrito assim: aqui viestes para aprender, nada tens para ensinar. Portanto, coloca-te no teu lugar. Teus olhos devem ver, teus ouvidos ouvir e tua boca calar. Estava escrito assim, do lado da boutique. Chega a arrepiar, né? Aí eu gosto muito, eu chamo de receita do astral superior. Não, peraí, só interrompendo um pouquinho. Dá para tu repetir pra gente aí? Porque, cara, isso aí é uma coisa linda demais de ouvir. Com todo respeito. Aqui viestes para aprender, nada tens para ensinar. Portanto, coloca-te no teu lugar. Teus olhos devem ver, teus ouvidos ouvir e tua boca calar. E para complementar, para finalizar aqui, é o que eu falei que eu chamo de receita do astral superior, de tratamento do astral superior, porque se a pessoa tem algum desequilíbrio, é porque é inconsciente. Se é inconsciente, é porque é doente. Então, doente das energias, a aura está doente. E o tratamento ele dá as ordens para o tratamento: paciência, persistência, obediência, simplicidade, calmos e benfazejos. E ele também enfatiza em mais de um texto que a principal virtude é da obediência. E finalizando aqui, que está num histórico, eu não lembro qual volume, que ele diz que para ficar quites com as 3 mecânicas, com a mecânica material, fazer o bem sem olhar a quem. Se estiver fazendo bem sem olhar a quem, a mecânica material não vai se meter com a pessoa. Para a mecânica celeste, o grau de dificuldade aumenta bastante. Amar o próximo como a si mesmo. Aí ficou... E para ficar quites com a mecânica racional é saber ver, ouvir e calar. Não parece não, mas é o mais forte. Então, a consciência positiva guia e esclarece. Aí a ordem é ler todos os dias. Quanto mais ler, melhor, porque vai ficando na mente, vai ficando aquela lembrança. E sabendo, mesmo sem ver, a gente sabe que o pensamento está sendo transmitido. E a pessoa não consegue parar de pensar naquela coisa e está se lapidando, mas ele tem que, a consciência dele, entender, compreender que tem alguém transmitindo, e aí isso reforça o aparelho. E a coisa vai mudando. Por quê? Porque o raciocínio vai desenvolvendo, vai lembrando, né? A lembrança. Esse é o verdadeiro Pai Nosso, que deve ser rezado todos os dias, ele chama isso. Fala desse jeito mesmo. Esse é o verdadeiro Pai Nosso, que deva ser rezado todos os dias. Isso mesmo. É isso mesmo. Cultura racional, universo em desencanto. O Bira, só um instantinho. Essa mensagem, né, realmente muito bonita da consciência positiva, e me lembrou até um pouco de uma conversa que eu, Bernadette e o Cláudio tivemos quando estávamos vindo para cá. Nesse mundo de matéria, né, se nós precisamos de ter respeito, disciplina para vivermos bem, porque senão o mundo fica uma bagunça, aliás, já está uma bagunça generalizada, depois que nós tomamos conhecimento
da cultura racional, esse respeito deve ser multiplicado, né? O respeito e a disciplina devem ser multiplicados, porque nós, estudantes de cultura racional, estudamos o conhecimento que é o mais sério que existe, né? É a maior obra literária do universo que nós conhecemos, a cultura racional. Então, aí mesmo é que nós precisamos de ter respeito, disciplina, bom comportamento, né? Para passarmos um bom exemplo, né? E seriedade para as pessoas para quem nós formos divulgar a cultura racional. Porque se quem não é estudante precisa ter todas essas virtudes, estudando a cultura racional, então, essas virtudes devem ser multiplicadas. E o Dr. Carlos falou do recado da dona Lucy, na porta da dona Lucia, aqui não é lugar de você não tem nada para ensinar, e sim para aprender. Esse é um recado também muito direcionado. Enquanto ele estava lendo, eu me lembrei, um recado aos prepotentes, né? Porque existem irmãos nossos que acham que porque tem mais tempo de cultura, de estudo da cultura racional, do que fulano, que Beltrano, sabe mais, pode ensinar, tem mais experiência do que o outro, e não é nada disso. O racional superior nos mostra, através da leitura, que o desenvolvimento racional é um processo individual, né? Cada um tem o seu. Todo mundo começa a ler para aprender, para se desenvolver, mas cada um dentro do seu tempo. E existem pessoas que, por terem mais tempo que outros, acham que sabem mais, que podem dar ordens, que podem ensinar mais, e não é nada disso, né? A humildade tem que estar em primeiro lugar. Não é isso, doutor Carlos? Humildade em primeiro lugar. Ele fala simplicidade, mas eu aprendi por conta de conviver com os antigos que foram da tenda espírita. Eu cheguei lá, tinha esses antigos que foram da tenda espírita Francisco de Assis. Então eles falavam que eles em cima, o astral superior, eles gostam de simplicidade e humildade. Fora disso, não tem nada com eles. No Obras-Primas tem assim, aquelas festanças dos ricos e tudo mais. Para o astral superior tem maus cheiros, nem se aproximam. Para ver. Então eles gostam de simplicidade e humildade, prepotência, essa coisa toda. Nada feito com os superiores do astral. Está escrito assim, né? E até ele fala que o tempo de Ferrabras queria tudo correto demais. A pessoa que quer aquela palmatória do mundo também não é racional. Também não é racional. Tem isso textual. Então, simplicidade, humildade, calmos e benfazejos, paciência, persistência, em primeiro lugar de tudo, obediência. Ler, estudar, divulgar, colaborar. Isso aí é que é o tratamento que cura, né? O habitante está na fase dele, quer que seja a última reencarnação do raciocínio, tem que ser assim, né? Na obediência, palavra-chave. E obediência e disciplina são só os dois lados da mesma moeda. Já estou com esse ponto, sem querer se estender. A obediência é tudo para o astral superior. Tem uma parte que ele fala, o primeiro volume da obra, se não me engano, Isso, no amarelo. Primeiro volume, né? Na parte do caminho do guerreiro, né? Samurai. Samurai quer dizer servir, né? Bushido, disciplina, ética e coragem. Já falamos aqui outras vezes. A parte de cavaleiros templários, fé inabalável, disciplina e coragem até o martírio. Tem disciplina. Na parte védica lá, sadhana, quer dizer disciplina espiritual. A pessoa tem que educar as suas energias, seus acompanhantes, tudo. Disciplina, sadhana. O sadhu é o que já está equilibrado. E na parte lá do chinês, Qigong, é prática de energia. Eles são mais impersonalistas, mas tem que ter muita disciplina, muita disciplina. Sem disciplina, não vai. A disciplina começa em obedecer quem sabe, quem pode, quem manda. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Palavras do racional. Para chegar até a matéria, houve muita desobediência. A parábola do filho pródigo. Lucas 15:11. E quando chega a clarividência da luz divina verdadeira, é que os olhos se abrem e vê as trevas
a que estava submetido e vê a luz lhe arrancar das trevas. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!